Certo que já se depararam com a notícia da jovem Noélia, a jovem espanhola que ontem foi assassinada às mãos do Estado espanhol. Eu digo as coisas desta forma porque é desta forma que elas são. Vocês podem querer pintar a coisa como vocês quiserem, com os jogos semânticos, a morte medicamente assistida, a morte digna e tudo isso são apenas jogos semânticos facilmente desmontáveis. E lá está. A ideia não se sobrepõe à realidade. O concreto continua a ser o que é. Esta história tem contornos bizarros, porque esta jovem vivia com os pais, foi retirada aos pais, porque supostamente eles não tinham condições de garantir a sua segurança, e foi colocada num centro de acolhimento do Estado espanhol. O que acontece é que esse centro de acolhimento que visava garantir a sua proteção foi o mesmo centro de acolhimento onde ela foi violada. E não só foi violada em grupo. Foi violada em grupo. É isto. Para termos noção do quão bizarra é esta história. Não é? Então, retirada aos pais, colocada num centro de acolhimento que ia garantir a sua segurança, não garantiu, foi violada. O Estado, pelos vistos, não conseguiu garantir o apoio necessário a esta jovem. Ela tentou suicídio 2 vezes. Epá, e o que é que eles fazem para levar as suas mãozinhas e a sua alma, se é que têm alguma? Oferecem-lhe a morte. Ofereceram-lhe a morte. Foi isso que fizeram. Mas foi ela que pediu. Meus caros, andamos há anos a ser envenenados com esta ideia da morte digna, da morte a pedido, a morte com dignidade. Andamos há anos a ser envenenados mentalmente nas televisões, nos rádios, nos jornais, nos vossos ídolos, os vossos cantorzinhos, os atores, que têm a mania que são políticos também e gostam de opinar sobre coisas que nunca pensaram. Claramente não pensaram. Repetem aquilo que é suposto que todos repetem, não estou a dizer a mesma coisa em sítios diferentes. Não é? Nós andamos a ser envenenados com isto. Portanto, ela terá visto aqui uma solução. Se o Estado espanhol simplesmente dissesse não, desculpa, mas isto não é uma forma de resolvermos o problema, porque não é. Isto não resolve problema nenhum. Nada. Nada. A não ser que agora resolver problemas seja matar pessoas. Pronto. Epá, aí entramos num caminho muito perigoso. E de facto entramos. Mas não me parece que seja uma forma de sociedade saudável. Uma forma de resolver problemas. Mas afinal, para surpresa de ninguém, o Estado falhou. Não é? Porque é uma constante. O Estado insiste em ser incompetente. É impressionante como os Estados conseguem ser tão incompetentes em tantas áreas. É fascinante, chega a ser fascinante isto. E nós continuamos a achar que a solução vem sempre dali. Embora eu considere que deve existir Estado, a questão é que isto já não sei o que é isto. Já nem sei se isto é bem um Estado. O que é isto? Isto é um manicômio a céu aberto. É o que parece ser. Estado como eu via, e acho que deve existir, é um Estado que tem como missão principal garantir a preservação da comunidade, conservar a comunidade, garantir a vida ou fazer os possíveis e imaginários para garantir a segurança da sua população, da população que deveria legitimar a existência do Estado. Ora, isto já não é o que existe, agora existe outra coisa qualquer. O que existe agora é uma coisa abstrata, não é? Abstrata era sempre, mas havia um lado concreto nas pessoas que tinham de facto uma missão específica. Neste momento a missão é o quê? Garantir preferências? É apelar aos meus direitos imaginários? A missão o quê? Qual é a missão do Estado? É matar pessoas? A missão do Estado agora é para matar pessoas, pronto. É isso, se calhar é isso, não sei. E qual é a função dos médicos, afinal? É salvar ou matar? Vocês têm que decidir, não é? Porque eu sempre vi um médico como alguém em que eu podia, de facto, depositar esperança. Em que eu dizia, pá, eu vou ali, eu sei que aquele tipo é alguém que luta pela vida. Vai fazer os possíveis para me manter vivo. Era assim que eu via os médicos. Agora tenho dúvidas. Isto são médicos ou são carrascos? São carrascos com um cartãozinho de uma ordem dos médicos. São carrascos que foram à faculdade estudar medicina. Médicos?
Eu tenho dificuldades em acreditar que aquelas pessoas são médicas. Então, mas a medicina agora serve para matar? É isso? É essa a função da medicina. Pronto. Se calhar é isso, já não é para dar saúde. É que matar não dá saúde, não é? Matar não dá saúde. Literalmente não dá. É o contrário. Outra coisa que ficou clara no meio desta história toda está relacionada com o Tribunal dos Direitos do Homem. Eu digo o Tribunal dos Direitos do Homem porque tenho dificuldade na alteração linguística que deram a isto para tornar a coisa mais inclusiva, que eu não partilho dessa visão do mundo. E o que é que fez o que é que nos disse aqui, afinal, o Tribunal dos Direitos do Homem? Pá, disse-nos que afinal não consideram a vida como um valor supremo, como o tal direito inviolável. Não é? Quem diria que os direitos são uma ficção, são uma fabricação que não existem? Não existem. Mudam consoante as vibes, não é? Consoante as tendências. Hoje vão para um lado, amanhã vão para o outro, é conforme o vento. Os direitos não existem. Percebem? O Tribunal dos Direitos do Homem é, é o grande exemplo de que os direitos não existem. São construções, são ideias que andam por aí a vaguear, mas não são reais. Não existem por si mesmos. Isso não existe. Tanto é que a vida, que supostamente era um direito inviolável, o valor supremo, o valor do qual todos os outros valores dependiam, pelos vistos foi substituída por um novo valor supremo que é a vontade. A minha vontade. A vontade individual. Pronto. E se a vontade individual é o que determina o certo e o errado, é o que determina todos os outros valores, nada é certo e nada é errado, porque tudo está dependente da vontade de cada um. E agora quem é que traça a linha? Quem é que determina onde começa e acaba a liberdade individual? Porque a liberdade individual, pelos vistos, é um fim em si mesmo. É a liberdade do indivíduo. Não é a vida. Portanto, vamos lá ver, se a vida for o valor supremo, a tua liberdade de acabar com a tua vida anula a vida enquanto valor supremo. A tua vida deixa de ser um valor supremo, mas sim a liberdade. Seja lá bem o que for a liberdade individual, porque depois também temos essa questão. Sentido negativo, sentido positivo, qual é o sentido que vocês dão à liberdade? De fazer o que me apetece? De ter um espaço, um espaço privado de atuação sem interferência alheia? De ser o dono de mim mesmo? Um tirano? Os tiranos são as pessoas mais livres do mundo, não é? Sei que temos todas essas questões que são tratadas apenas com apelos à emoção, o sofrimento. Ai, o sofrimento, as pessoas. Eu sei que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem. É, é uma coisa gira. Eu sei que as pessoas têm tendência de achar que a vida é para sermos felizes. Mas, então, que raio é a felicidade, exatamente? É fazer o que te apetece? São picos de, picos de alegria? São momentos de euforia? É isso? A felicidade que é estar numa constante euforia? Aí sempre em alta, sempre aí. Eu lamento desiludir-te, mas não vai acontecer, amigo. Não vai acontecer. A maior parte da tua vida tu vais estar apático ou triste. Vais estar triste, vais estar a sentir que não estás realizado. É a vida. É a vida. Essa ideia que vos meteram na cabeça de que temos de ser felizes. Ai, não posso ser. Essa ideia é perversa. E é perversa porque ela é irrealizável. Não existe isso. Nem um milionário está sempre feliz. Não está. Atendes isso. Metam isto na cabeça. Não vais ser, não vais estar constantemente eufórico, super alegre. Isto é tudo tão bonito. Não vais. Não vais. Como é que vocês querem que eu leve a sério o secularismo imaginário, né? Porque também o secularismo é baseado em nada. Não é? Os mesmos que te dizem que Deus não é provável, não é demonstrável, aliás, não é provável. Eu acho que nenhum ateu diz que não há probabilidade, mas que não é demonstrável são os mesmos que apelam a coisas como direitos, que também não são demonstráveis, não é? São. Mas tinha aqui uma Constituição, olha aqui, tens um papel com coisas escritas, é tal direito. Não, aí, o que está aí
não é mais do que uma descrição, ou seja, uma norma, não é? Está aí uma regra que te diz: tu tens o direito a isto, mas não te mostra um direito, não é um direito. É um papel que diz que tens que fazer uma coisa. Mas tu amanhã há uma reviravolta na sociedade e há outro papel que diz que tens que fazer outra coisa. Pronto, e os direitos mudam, porque não existem. Não é? Mas sabem, interessante, os maus da fita para a comunicação social tendem a ser os maus da fita, não é? É uma coisa impressionante. É que houve um lado que teve sempre do lado da vida. Não é? E adivinha qual foi? Hum? Exato. Foram os católicos. E o pai dela, sim, um católico, sim. Eles estiveram sempre do lado da vida, sempre. Fizeram os possíveis e imaginários para a manter viva. Ao contrário dos médicos. Ao contrário dos médicos. Ao contrário do Estado. O Estado não fez tudo para a manter viva. Pelo contrário, arranjaram forma de a matar. Os católicos estiveram sempre, sempre, sempre do lado da vida. E outros cristãos, certamente que sim, porque não existem cristãos pró-eutanásia. Não existe. E não é por isso à igreja que tu passas a ser um cristão. Não é? Tu vais lá, é tudo muito giro, comungas e coisa e tal. Depois defendes a morte. Né? A morte no sentido em que não é a morte de Deus, é a morte aplicada pelo homem. Enfim. O, o Estado espanhol, ao fim e ao cabo, foi e é o grande responsável pela violação, pelas tentativas de suicídio e pela morte desta jovem. A culpa é exclusivamente do Estado espanhol. Esta é, ou pelo menos a grande culpa. Claro que depois temos fatores mediáticos, né? Porque a narrativa da comunicação social de há uns anos para cá, há muitos anos para cá, é eutanásia é bom, é a liberdade, é a felicidade, é a dignidade, seja lá o que for, não é? O que é a dignidade, não é? Onde é que começa e onde é que acaba? Há vidas mais dignas do que outras, é o que vocês nos estão a dizer. Vocês dizem, aquela pessoa vai ter uma morte digna. O que é isso, uma morte digna? A morte não é digna, nem indigna, é a morte. De que forma for, é a morte. No limite, estás-me a dizer é que consideras que o processo até à morte é mais digno para uns do que para outros. Ou seja, há um determinado momento da vida de determinadas pessoas que as considera mais dignas ou menos dignas. E vocês estão a dizer que há pessoas para quem a vida não existe enquanto um valor supremo. O que vocês estão a dizer é que pessoas com determinados problemas, no caso, uma pessoa com uma depressão, segundo vocês, a vida de uma pessoa com uma depressão é indigna. Que a morte é que lhe vai trazer dignidade. Que a pessoa, se estiver morta, é que ela está bem. Viva não. É pá, viva depois dá trabalho e depois chora. Não sei. É lixado, não é? Lidar com a doença é lixado. A questão é que se lhe tivessem dado esperança real e não uma abertura à morte, ela, como qualquer pessoa, iria lutar pela vida. Não é por tu, num determinado momento, com determinado estado de alma, com determinadas circunstâncias em teu redor e até pessoais, pensas que queres muito uma coisa, que tu queres mesmo essa coisa. Estamos a. Quando nós estamos a falar de cabeça quente, é tudo muito. As coisas são muito diferentes daquilo que realmente são quando esfriamos a cabeça. E a questão aqui é que uma pessoa que estava com uma depressão, claramente desacompanhada, desprotegida pelo Estado, viu o Estado a abrir uma possibilidade que era a morte. Viu o Estado dizer: epá, se tu quiseres muito, nós matamos-te. E é esta a nova função do Estado, sei lá. O Estado espanhol é o grande responsável de tudo isto. O grande responsável. Então, olha, ontem esta jovem foi assassinada num matadouro. É um matadouro que também é conhecido por Hospital San Camil, em Barcelona. O Estado espanhol deu-lhe 3 drogas,
e ela foi assassinada perante o olhar dos carrascos com uma bata branca e um cheirinho desinfetante. É esta a morte digna. Uma bata, uma máscara, umas luvinhas de plástico e uma sala desinfetada. É isto a dignidade. Se calhar é. Ninguém me avisou. Isto é uma derrota social grave, uma ruptura com conhecimento milenar, com toda a nossa estrutura europeia e ibérica que está aqui ao nosso lado. Pai, filho, netos, bisnetos. Há uma ordem, não é? Dos avós ao bisneto. E estas ordens estão a ser rompidas. E já não basta que esta ordem seja, seja destruída por acidentes, por desastres, por fatores que não estão sob o nosso controle. Agora temos o Estado a agir em função desse rompimento. Temos o Estado a trabalhar para destruir os laços familiares. Eles já o fazem há muito tempo. Até com a promoção dos divórcios. Porque estou triste. Não é que é uma coisa muito. Eu vou-me divorciar porque não estou feliz. Isso faz o menor sentido. Mas pronto. Ou aquela ideia de as crianças não. As pessoas não devem ficar juntas por causa das crianças. Devem. Tirando raras exceções, devem, sim. Devem. Porque a criança é o centro da família. Não é a tua felicidade. Os Estados vêm há uns anos para cá a promover o fim das estruturas familiares. Isto é um golpe profundo. Profundo. E eu vejo tanta gente a aplaudir isto exatamente porque, ou com os mesmos argumentos ou asserções, no caso são asserções, que ouvem na comunicação social. É exatamente, é por isso que eu digo que são envenenados. São envenenados pelos média. Quando eu percebo que aquilo que nos estão a dizer é exatamente o que dizem na televisão, ou na rádio, ou que se lê no jornal, eu percebo que aquela pessoa nem sequer pensou sobre o assunto. Ela está a repetir, tipo gravador. Não é? Ela absorveu aquela informação, de tanto absorver, porque é sempre a mesma coisa, sempre tendencioso para o mesmo lado, ela acaba por dizer exatamente o mesmo. E vocês estão a cavar a vossa própria cova e nem dão por isso. Vocês não estão a perceber. A ideia da eutanásia, porque o sofrimento está a ser vendido da mesma forma que foi vendido o aborto, era para situações extremas, não era? Lembram-se? Quando o aborto era para situações extremas. E depois, afinal, temos cerca de 15 mil abortos por ano em Portugal. E para aí, acho que era 5 ou 6 aqui eram situações extremas, as tais situações extremas. Mas é a mesma coisa. Vocês estão a abrir a porta a algo perigosíssimo. A algo do qual provavelmente se vão arrepender. Mais até do que em relação ao aborto, porque o aborto estás a matar outra pessoa. Aqui vais-te matar a ti. Ou no caso o Estado mata-te a ti. Ah, mas é a meu pedido. E então? E então? Nós não fazemos o que nos apetece. Eu lamento dizer-vos isto. Ai, mas se eu não fizer mal a ninguém, posso fazer o que me apetece. Não, não podes. Está bem? Não podes. Queres um exemplo? Eu dou-te um exemplo. Tu podes andar aí pela rua todo nu? Não podes. Porquê? Não estás a fazer mal a ninguém. Qual é o problema? Não é? Qual é o problema? Anda aí todo nu. Porquê não podes andar todo nu no meio de um parque infantil? Se não te estás a meter com as crianças, andas por ali, tranquilo, só. Estás ali sentado, ó, a apanhar sol. Porquê? Não estás a fazer mal a ninguém. Não, é? Não fazes o que tu queres. Eu lamento dizer-vos isto. Sei destruir-vos aqui uma ideia que vos meteram na cabeça como verdade absoluta, mas não, tu não fazes o que tu queres. O problema aqui, ou um dos grandes problemas, é esta falta de uma transmissão real de valor, até nas escolas e tudo. Transmitimos o relativismo, o laicismo, estas ideias iluministas que vieram para mudar o mundo para melhor, a nossa liberdade. Tudo bullshit. São estas ideias que estão a minar a nossa civilização. E se tu te opões a elas, tu és o mau. Tu és o mau. E recebes o tratamento que este pai que tentou salvar a vida da filha está a receber. Mas o pai está certo. O pai desta miúda está certo.
Um pai tem a obrigação de defender a vida dos filhos, até ao limite. Ele fez o que qualquer pai deve fazer, o que qualquer cristão deve fazer, que é defender a vida. Ele está certo. Vocês da comunicação social, os, os falsos moralistas, vocês é que estão errados. Vocês estão errados. Até porque vocês não conseguem defender os vossos posicionamentos com base em nada. Porque são relativistas. Tudo pode ser qualquer coisa, não é? Tudo pode ser qualquer coisa. É felicidade. Eu faço porque eu estou feliz. Eu sinto-me feliz. Então qual é o problema? Então, andam a tratar este pai como se fosse a mal da fita e tipo, não é. Não é. O pai é o bom da história. Ele é o certo. Defendeu até ao limite a filha e esse peso na consciência ele não o leva. Ele não o leva. Depois temos as questões dos tais casos extremos, não é? É sempre. Só diz, mas a eutanásia. Sempre tenho estas discussões sobre a eutanásia, estes debates, conversas sobre a eutanásia, surge a ideia dos. Primeiro, a dignidade, que eu já falei, né? O que é a dignidade. Pois é a questão do sofrimento extremo, de casos extremos. Eu costumo dizer sempre qual é o limite de um caso extremo. Onde é que se determina o início e o fim desse caso extremo? Na gravidade. E porquê é que esses casos extremos têm de ter a solução, a morte como solução? E o pessoal ri, faz piada. Lá estás tu. Isto é só para casos extremos. Nunca me dizem que é um caso extremo. Mas são os médicos que decidem. Não, desculpa, um médico não tem de decidir o que é um caso extremo. O médico tem que tratar uma pessoa. Garantir que ela vive o mais possível, com a melhor condição possível. Não é matá-la. Portanto, passa a outra hipótese. Quem é que são os políticos? Mas mesmo que fossem médicos, vocês acham que não há médicos perversos? Pelos vistos há. Mataram-na. Foram médicos que a mataram. Vocês pensam, quem é que vocês pensam que a matou? Mas mesmo que fosse ela a tomar a própria injeção, o próprio cocktail, quem é que o preparou? Quem é que o autorizou? Quem é que legitimou que isto fosse levado a cabo? Foram médicos, tinham sempre as mãozinhas sujas de sangue. Portanto, é importante nós percebermos isto. Quem é que determina o que é um caso extremo? O que é um caso extremo? Porque é que esse caso é um caso extremo? E porque é que a solução é a morte? É matar a pessoa. Por causa do sofrimento. As perguntas vão ser basicamente as mesmas. Como é que tu determinas o que é um sofrimento insuportável, intolerável? Uma doença irreversível, como dizem, a doença é irreversível. Como é que sabes? Tens uma bola de cristal. Há doenças que hoje têm cura que ontem não tinham. Certo? Como é que tu sabes que é irreversível? Não sabes. Uma coisa eu sei. A eutanásia torna irreversível. Essa é irreversível. Agora, uma depressão. Isto era outra quando eu digo. Vai chegar a um ponto em que as pessoas vão se matar por depressões, o que já aconteceu noutros casos e noutros países. Lá estás tu, aqui vai ser diferente. Vai. Olha aqui ao lado em Espanha, vês como foi diferente? Matou-se porque estava depressiva. É, é. E depois vem-me sempre com a história do apelo à emoção, mas eu também sei fazer apelo à emoção, e se calhar o meu até é mais realista do que o vosso. E este é um problema que nós vemos quando há este tipo de debates na comunicação social, que não são debates, que são talk shows, mas pronto, chamemos debates àquilo, aquilo não é um debate. As pessoas vão lá e há esta tendência de quem se. De quem está do lado da vida ter uma forma de argumentação mais limpa, tentar ter um debate honesto. E do outro lado, de quem está do lado da morte, nos anti-vida ou pró-morte, acontece que eles resumem toda a sua narrativa em apelo à emoção. É o sofrimento, porque estão tristes, quem és tu para decidir sobre a vida dos outros, que é uma coisa que também tenho ouvido por aí. Todos nós decidimos pela vida dos outros, aliás, essa é a função de qualquer governo, é decidir pela vida dos outros, certo? Mas não, isso nem sequer é nada. É só apelo à emoção, é vazio. Então, mas eu digo-vos,
Nós temos que começar a usar as mesmas armas e ir para debate com essa gente. Primeiro, quando detectarmos que daquele lado vem pela emoção, é explicar de forma clara às pessoas que estão em casa que aquilo não é um argumento, aquilo é um apelo à emoção, é vazio. Desmontar o apelo à emoção e perceber uma coisa. Nós não vamos convencer o nosso adversário e o pivô, que também vai ser o teu adversário, porque eles são o lado certo. Eles são o lado certo. Tens de perceber isso. Vais para ali, estás a combater contra todo o mundo. Tu és o adversário, tu és o alvo a bater. Esquece aquela gente, convence as pessoas que estão lá em casa que o lado deles é errado, é incoerente, é ilógico, é perverso e diabólico e demonstra que o teu lado é o lado certo. É o lado da vida. É o lado do bem. Tu tens essa certeza. Não te preocupes em convencer os outros. Preocupa-te em desmontar as suas narrativas e, e a demonstrar às pessoas lá em casa que o teu lado é o lado certo. Porque eles já estão contaminados pelo ateísmo e pelos satanismos desta vida. Esquece, aqueles já são casos perdidos, na verdade. Dificilmente têm volta a dar. Então o foco é nos outros. E se para isso tiveres que usar também argumentos, que não, argumentos não, apelo à emoção, usa, sem problemas. Muito simples. Quando dizem assim, mas é a liberdade, cada um faz o que quer. Ele quer morrer, deixa-o morrer, tá. Bem, o teu filho chega a casa e diz, mãe, quer-me matar. Vais-me buscar uma corda? Tu vais, certo? Vais buscar a corda, preparas o nó e dás ao teu filho. Certo? É isso que tu fazes. Se fores coerente com essa lógica, contigo mesmo, é isso que tu vais fazer. Não é? Não, pois não. Pois é. Tu tens a liberdade. Porque é que ele não. Mas ele só quer. Hã? Mas é o menor. Não tem que ser menor. O teu filho tem 18 anos e diz: mãe, preciso de uma corda. Pai, preciso de uma corda para me matar. Como é? Se tu fores a passar na ponte 25 de Abril, está lá um sujeito para se atirar da ponte. Tu vais alertar alguém, vais tentar impedir, mas pelo menos vais alertar alguém, certo? Vais? Tu és hipócrita. Tem a liberdade dele. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Qual é o problema? Não é? É a liberdade dele. Para que andarmos a gastar dinheiro nas linhas de apoio ao suicídio? É a liberdade das pessoas, é deixá-las ir. É a sua liberdade. Não. Pois. Porque afinal já não tem aquela liberdade. É os tais casos extremos. Pronto, então arrumemos a questão da liberdade na gaveta, porque não tem nada a ver com a liberdade. Essa parte, esse apelo à emoção fica fora. Pronto, já percebemos isso, não é? Agora vamos à parte do sofrimento extremo, que é aquilo que eu já falei. Que é isso? Como é que tu determinas o que é um sofrimento extremo? É a pessoa dizer muitas vezes com muita convicção. As pessoas mentem muitas vezes com muita convicção. Qual é? E mesmo a ser, está a sofrer muito, muito, muito. A partir de que parte do muito é que é extremo? É prolongado. Não, tem que ser prolongado. Ok, qual é o tempo que torna algo prolongado? É um ano? Se for um ano e um mês? Ou se for um ano e um ano, se for um ano, tudo bem. Então se for 11 meses, está ok, já não é prolongado, é isso? Qual é. Isto não faz o menor sentido. Não faz nada, isto faz o menor sentido. Mas a minha liberdade. Que estupidez. Bem, e é assim que nós estamos. O vídeo já vai longo. Fui-me entusiasmando aqui com esta questão. Eu sou sincero, não dormi muito bem por causa disto. Fez-me. Perturbou-me. Perturbou-me. A sociedade está doente, pessoal. A sociedade está doente. E ver a morte a ser vendida como uma solução para o que quer que seja é perturbador. Lembrem-se, vocês que defendem a eutanásia porque, coitadinha, está a sofrer, vocês têm filhotes, não têm? Têm? Daqui a uns aninhos, quando a vossa filhota estiver triste e começar a dizer muitas vezes com muita convicção que está triste, também vai pedir a mesma coisa. Porque vai ser normal. Estás triste, mata-te. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscreva o canal. Meta os gostos, essas coisas todas. Obrigado a todos e até um dia.